Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A nossa aula de História de hoje tem como tema o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro, sábado passado, foi o Dia da Consciência Negra. E hoje a gente vai aprender por que é tão importante celebrar essa data. Não só nas escolas, na educação, mas também de modo geral na nossa sociedade. Como foi que essa data se tornou tão importante, como ela surgiu e por que a gente celebra ela ainda hoje, vai continuar celebrando enquanto for necessário, tá certo? Mas antes disso, a gente vai relembrar o tema da aula passada, tá certo? Então, na aula passada, nós aprendemos sobre os elementos culturais que são de herança africana, resultado da resistência dos vários povos do continente africano que tiveram suas histórias, vidas, costumes e nomes negados ao serem trazidos à força para serem escravizados na época em que as terras brasileiras foram exploradas e colonizadas pelos portugueses. Então, esses povos influenciaram na nossa cultura com palavras, músicas, danças, religiões e comidas. Então, tendo a gente lembrado do que a gente viu na aula passada, vamos iniciar a aula de hoje primeiro sabendo como surgiu o Dia Nacional de Zumbi e o Dia da Consciência Negra. Então, um grupo de jovens que fundou o grupo chamado de Grupo Palmares, com base nos seus estudos ali lá na região do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, resgatou o nome de Zumbi dos Palmares e idealizou o dia da sua morte, que foi 20 de novembro, como o Dia da Consciência Negra. E essa data foi escolhida, e a data da consciência negra, esse nome justamente em contraponto, ou seja, para confrontar, para questionar, para vocês entenderem, para questionar o dia 13 de maio, que é considerado oficialmente o dia da abolição. No entanto, o movimento negro, as pessoas negras, as pessoas de origem, os afrodescendentes brasileiros, não reconhecem essa data como uma abolição. Justamente por que, professora? Por que as pessoas não comemoram? Porque esse documento de abolição não deu direito, não permitiu que as pessoas negras, os africanos que foram libertos naquela época, na época ainda no Império Brasileiro, não conseguiram ter os seus direitos. Os negros eram proibidos de ir à escola, proibidos de possuir terras, eram perseguidos, se tivessem nas ruas, eles eram presos. Então, para onde essas pessoas foram? Elas precisaram, inclusive, se amontoar, a origem aí, a gente poderia até dizer, das favelas e das comunidades no Brasil. Já vem dessa época, porque os negros eles foram abandonados, foram libertos e foram dispensados. A gente poderia até dizer, quando a gente não quer mais uma coisa que a gente joga fora. Foi isso que aconteceu, porque eles não eram reconhecidos cidadãos brasileiros. Então, por isso, o movimento negro, as pessoas negras, elas não consideram o dia 13 de maio um dia da abolição, uma conquista, uma alegria, porque não significou que essas pessoas tivessem tido a assistência que deveriam ter tido do Estado, o direito à escola, o direito à moradia, o direito à qualidade de vida, o reconhecimento enquanto cidadãos, o respeito enquanto pessoas. Pelo contrário, essas pessoas foram discriminadas, sofreram sim o que a gente chama de racismo. E uma das importâncias da gente celebrar a data da consciência negra, além de a gente comemorar as conquistas, a herança, as influências do povo negro, do povo africano na nossa cultura brasileira, é também para a gente combater junto com toda a sociedade o racismo, tá? Então, o primeiro ato evocativo ao 20 de novembro aconteceu no Clube Marcílio Dias, na capital gaúcha. Mas quem foi Zumbi dos Palmares? Por que a data da morte dele foi escolhida? Qual a relevância de Zumbi? Então, a morte de Zumbi, após comandar por 15 anos o Quilombo dos Palmares,
uma comunidade, as comunidades que resistiam, as pessoas que fugiam, né, os escravizados que fugiam das fazendas, né, do domínio dos seus senhores, eles se organizavam em quilombos, tá? E o Quilombo dos Palmares foi o quilombo mais famoso, maior do Brasil, mais potente, que durou aí mais de 100 anos, né? Então, Zumbi, ele foi o grande líder desse Quilombo dos Palmares, que era uma grande ameaça a Portugal, justamente por ser o maior quilombo, por todo o sistema, toda a organização, né, desse quilombo apresentava uma ameaça, né, a Portugal. Então ele foi bastante perseguido, né, esse líder que resistia a esse regime de escravidão. Então Zumbi ele foi morto em 20 de novembro de 1695, num território que hoje pertence a Alagoas. Na época era considerado território pernambucano, mas hoje é reconhecido, né, pela divisão geográfica como território de Alagoas. Ele liderava o maior reduto da resistência à escravidão do período colonial. Então ele é um herói, o herói dos povos pretos e pretas no Brasil, tá? Por isso a escolha do Dia da Consciência Negra na data de sua morte. Então o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, em 1978 decidiu em assembleia realizada em Salvador, Bahia, adotar a comemoração da consciência negra no dia 20 de novembro, como propunha o Grupo Palmares, e ajuda a fortalecer a data. Então, na Bahia, né, as pessoas fazem uma passeata de abaixo ao racismo, contra o racismo no Brasil, que historicamente, né, ele, infelizmente, ainda existe, né, pessoas ainda são discriminadas pela cor, pelo cabelo, né, por uma série de situações, e o Movimento Negro Unificado na Bahia resolveu unir-se ao Grupo Palmares e também comemorar o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro, como essa data que é importante para se combater o racismo. E aí a gente tem a primeira marcha, a Marcha Zumbi. Inclusive esse ano, gente, só uma curiosidade, a gente teve a Marcha da Consciência Negra lá em Recife. Inclusive alguns grupos aqui em Vitória, a gente tem o grupo, a Rede de Mulheres Negras de Vitória de Santo Antão, esteve lá nessa Marcha da Consciência Negra em Recife, né, justamente para comemorar e para dizer que ainda estamos em luta contra o racismo e por mais direitos, mais igualdades para as pessoas negras no Brasil, né? Então, a Marcha Zumbi, para marcar os 300 anos da morte de Zumbi, né, cerca de 30 mil pessoas se reúnem no dia 20 de novembro de 1995, em Brasília, né, para denunciar a ausência de políticas públicas, ou seja, de ações afirmativas, de ações por parte do governo brasileiro, do governo federal, para a população negra, né, que ainda não tinha acesso a uma educação de qualidade, né, não tinha acesso à saúde de qualidade, porque a maior parte, infelizmente, da população negra está ali localizada nas classes populares, né, na pobreza, justamente por causa desse momento histórico da libertação dos escravos, que não lhes permitiu ter acesso à cidadania. Então, em diferentes cidades, entre elas o Rio de Janeiro, né, fazem no dia 20 de novembro feriado municipal. Então, em algumas cidades, a partir dessa primeira marcha de Zumbi, né, no primeiro momento quando ocorreu, algumas cidades passaram a considerar esse dia como feriado municipal. Então, após a aprovação do Senado, na época, o presidente Lula, né, sancionou a Lei 10.639 de 2003, que incluía o Dia da Consciência Negra no calendário escolar. Então, por isso que a gente está tendo essa aula, né, por isso a relevância também dessa aula chegar para toda a sociedade, a importância dessa temática para exatamente contribuir com toda a sociedade. Então, a partir de 2003, se tornou lei a obrigatoriedade de se trabalhar essa temática nas escolas.
para que a educação ela possa também contribuir, né, com a transformação da sociedade, para que ela seja realmente menos racista, para que ela deixe de ser racista, na verdade, né? Então, a norma também tornou obrigatório o ensino de história e de cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Então, não é uma escolha trabalhar esse tema, é uma lei. E a partir do momento que se torna uma lei, é obrigatório, né? Então, vocês estudantes, nós professores, toda a educação, ela deve se debruçar sobre esse tema para entendê-lo, né? Respeitar e passar esse tema com a importância que ele merece. E aí, a data ela é oficializada em 2011 no governo da presidenta Dilma Rousseff, tá? A data ela foi oficializada como Dia Nacional de Zumbi e o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, tá? Por meio da lei número 12.519. Então, a data passa a ser considerada feriado nacional. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprova transformar o dia 20 de novembro em feriado nacional. Atualmente, o Dia de Zumbi e da Consciência Negra é feriado em 5 estados e cerca de 1.000 municípios, né? Para a gente entender o quanto isso é importante, o quanto isso faz parte da história do nosso país em vários territórios brasileiros. Então, o tema da nossa aula, não sei se vocês lembram, né? É justamente o Dia da Consciência Negra e como é que a gente pode ser antirracista. E aí existe uma frase que tem se tornado bastante comum, né? Na boca das pessoas, na internet, né? E a frase diz o seguinte: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Isso quer dizer que não basta a gente dizer, eu não sou racista. A gente precisa passar a ter práticas diferentes. Em algumas situações, às vezes, a gente acha que não está sendo. Por exemplo, quando a gente faz uma piada, uma brincadeira, a gente acha que é uma brincadeira, mas, na verdade, historicamente, aquilo tem um conteúdo que vai ferir a dignidade do outro, vai ferir a existência da pessoa que é negro, que é negra, vai ferir os direitos daquela pessoa, né? Como, por exemplo, chegar numa loja e a gente não ser bem atendido, os vendedores não enxergarem a gente porque discrimina a gente, acha que a gente não tem condições de comprar, ou a gente é mal atendido quando chega num posto de saúde e as pessoas tratam a gente com ignorância, com maus olhos, né? Então, todas essas são situações do cotidiano que passa despercebido, né? Mas que a comunidade escolar chama toda a sociedade para a gente refletir essas atitudes. Então, primeiro, é importante que a gente se informe sobre o racismo, o que é, sobre como ele acontece, né? As diversas maneiras, né? Que a gente possa também enxergar a negritude do outro e respeitar, porque muitas vezes as pessoas ficam com medo, mas tu é morena, mas tu é parda, mas, professora, a senhora nem é tão pretinha assim, porque a senhora diz que é negra. Eu já escutei muito isso, viu? Então, a gente precisa respeitar a negritude do outro, né? Enxergar o outro como ele é e valorizar, né? Não diminuir a pessoa ou tratar mal ou achar que ela é feia, ou achar que ela não é uma pessoa educada, achar que é uma pessoa burra, que a gente nem deve, né? Não existem, isso é horrível dizer isso, mas que é uma pessoa que não tem muito conhecimento por causa da cor, né? É importante também que a gente reconheça que pessoas brancas têm privilégios, né? Elas não são discriminadas se entrarem numa loja, dificilmente. Eu nunca vi nenhuma pessoa branca dizer que desconfiaram que ela ia roubar ao entrar numa loja. Né? Dificilmente. Então é importante também você que é branco, branca realmente, reconhecer que em determinadas situações você tem sim privilégios, tá? Perceber o racismo que existe dentro de você, né? Às vezes, infelizmente, né, diante do nosso histórico,
na nossa sociedade brasileira, estruturalmente falando, não tem como a gente dizer que não é, né? Porque historicamente a gente foi ensinado a discriminar, a desconfiar, a achar que jovens negros vão assaltar, são bandidos, né? Então a gente precisa desconstruir na nossa mente. Então, se perceber em quais momentos você chegou a tomar uma atitude racista. Qual momento você ali discriminou o coleguinha, não quis brincar com o coleguinha, ou acha que o coleguinha é sujo por causa da cor, né? Então, que situações foram essas? Então, é importante a gente refletir, pensar sobre isso, tá? Outra coisa que é importante para a gente ser antirracista: apoiar e valorizar as ações afirmativas, tá? Dos grupos e movimentos negros. Inclusive, eu até mencionei um grupo que existe aqui no nosso próprio município, né, que é a Rede de Mulheres Negras. Então, é importante que a gente reconheça a importância desses grupos, desses movimentos na sociedade, no papel de transformação da sociedade. E é importante também que a gente transforme o nosso ambiente, né? Trazer, conhecer artistas, né? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, a gente que é professora mesmo, às vezes a gente só lê livros de contos de fadas e esquece de trazer livros de escritores negros, né? Você que é estudante, que livros, né, com personagens negros, que livros didáticos, histórias paradidáticas que você já leu que tem personagens negros? Quantos você já leu? Né? Então essa é uma reflexão. Quantos artistas, cantores que você é fã, que você gosta de escutar, são negros e negras? Você já parou para pensar nisso? Né? Então é preciso também que a gente combata a violência racial. Intolerância religiosa, né? A gente precisa combater, que é crime. O racismo é crime, né? Não é um machismo, é crime, tá? Então a gente, enquanto cidadão, cidadã, precisa contribuir para a transformação. Vejam que bonito, transformar a sociedade numa sociedade melhor, de paz, de justiça e de igualdade de direitos. E respeitando a diferença, porque o outro não é igual a mim. Cada um, claro, a gente é igual enquanto direitos, porque está na lei, mas a gente é diferente, né? Enquanto pessoa. A digital da gente é diferente, a cor da gente é diferente, os olhos da gente é diferente, o cabelo é diferente. E ser diferente não quer dizer que é melhor ou que é pior, mas é a diferença, né? E ela deve ser respeitada e também valorizada, tá certo? E aí eu deixo para vocês essa atividade, né, com 3 perguntinhas para vocês mandarem para a professora de vocês. Pergunta de número 1. Por que o Dia da Consciência Negra é uma data tão importante e celebrada em todo o Brasil? De que forma nós podemos combater o racismo? E a terceira pergunta: quem foi Zumbi dos Palmares e por que a data da sua morte foi escolhida para celebrar a consciência negra? E aqui, antes da gente terminar essa aula, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho, né, da escritora pernambucana, tá? Ela mora em Recife, já tive a oportunidade de escutar palestras e de ouvir, né, seus escritos e da sua própria boca, né? A escritora Odailta Alves. Então, quem não conhece, pesquisa lá. Excelente os escritos dela, uma escritora mulher, negra, e ela vai trazer a seguinte reflexão, escuta só: que meus cabelos sejam inocentados dos crimes que não cometeram, não mataram, não roubaram e são ruins, coitados, que nada, são lindos, crespos, cacheados, pretos, castanhos, enrolados. Né? Então, essa autora, esse trecho justamente fala da reflexão que a gente sofre muito, né, enquanto pessoa negro, negra, na aceitação de quem a gente é. Nós somos muitas vezes questionados: ah, professora, por que a senhora não alisa o cabelo? O cabelo liso, né? A sociedade diz pra gente que o cabelo liso é que é bonito, né? Diz que o cabelo cacheado, crespo, diz que o cabelo é ruim, mas não é ruim não, sabe por quê? Todo cabelo é bom.
porque a gente precisa saber qual a função do cabelo. E a função do cabelo é proteger o couro cabeludo, né? Então, uma coisa que a gente também precisa saber e refletir é que, de acordo com a localidade em que a gente mora, o corpo do ser humano, biologicamente, sofre a influência, né? Então, os pelos, eles têm uma função. Tudo no nosso corpo tem uma função, né? Os ouvidos para ouvir, os olhos para ver, a boca para falar. Através do nariz a gente sente o cheiro, a gente respira, né? Então, o cabelo ele também tem a sua função. Assim como os pelos do nosso corpo, que é proteger o couro cabeludo. Então, tem localidades do mundo que são mais frias, que são mais quentes e, dependendo dessa localidade, o corpo da gente, biologicamente, né, cientificamente falando, sofre alterações. E aí esse cabelo vai ser liso, vai ser crespo, né, vai ser cacheado, a partir também da miscigenação, dessa mistura, né, de povos diferentes. Então, nenhum cabelo é ruim não, tá? Se você tem um cabelo crespo, cacheado, não fique com vergonha do seu cabelo, não ache que você é feio ou feia por causa do seu cabelo. O seu cabelo é lindo e bom, principalmente porque ele tem a maior função, que é proteger o seu couro cabeludo. E nós temos uma história por trás que deve ser valorizada, tá? Então, dia 20 de novembro foi o Dia da Consciência Negra. Trago aqui essa blusa, Vidas Negras Importam, e todos e todas contra o racismo. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!